Bom dia, aluninhos! Tudo bem com vocês? Nós estamos aí em mais uma aulinha, tá? Essa aqui é a aula 2 sobre o nosso conteúdo de formação de novas espécies, tá bom? E hoje a gente vai falar de especiação simpátrica e alopátrica, tá bom? Diferenciar os dois e tudo mais, tá? Faz muito tempo, tá, que eu não gravo aulinhas, acho que faz um bom tempinho que eu fiquei sem gravar nada. Mas estou de volta, tá bom? É que tá muito corrido esses últimos dias. Mas tá tudo certo agora, tá bom? Inclusive tô até com fone, né? Então, vamos começar, tá bom? Antes de começar, desculpa aí. Eu estarei fazendo um vídeo fazendo exercício sobre esse conteúdo, tá bom? Então, talvez eu poste amanhã ou algum outro dia, não sei. Mas, muito provavelmente quando você estiver assistindo isso, já vai estar aqui na descrição, tá bom? Então depois você pode ver lá para poder tirar suas dúvidas. Então, bora lá. Primeira coisa, recapitulando. Eu já fiz a aula um, né? Tanto que essa aqui é a formação de novas espécies 2, porque tem a um que eu já fiz, tá bom? A gente falou de isolamento reprodutivo, né? E tudo mais, conceito de biológico de espécie e tudo mais. Então vamos lá. Dois conceitos muito importantes que a gente precisa saber. Especiação é a formação de novas espécies, né? Como o próprio nome aqui da linha já diz. Ela acontece, gente, quando nós temos isolamento reprodutivo entre duas espécies, que tem a ver aí com o conceito biológico de espécie, que é quando dois organismos não conseguem reproduzir entre si. Então, eles estão isoladamente reprodutivos. Não, eles estão isolados reprodutivamente entre si, são duas espécies diferentes. Beleza? Isso é o conceito básico aí desse conteúdo. E fluxo gênico, que eu acho que é importante a gente saber. É a transferência de material genético, né, pela reprodução, entre populações de uma mesma espécie, tá bom? Pode ser pela migração dos indivíduos ou pela dispersão de gametas. No caso das plantas, seria dispersão de sementes, né? Porque é lá que tem o embrião delas, tá bom? Isso também é importante saber. Beleza? Então, vamos começar agora. Agora sim, vamos lá. São dois tipos de especiação que a gente conhece, né? Na- Dois tipos principais. A especiação alopátrica e a simpátrica. A alopátrica, o nome dela vem do grego allos e pátria, que significa diferente, e pátria ou local de nascimento, tá bom? Então, é muito importante, você tem que saber. Com o isolamento geográfico. Então, o que acontece, né? É uma população aqui que vive em um lugar, né? Do nada chega uma barreira geográfica que separa essa população em duas, tá bom? Eu coloquei que separa duas, mas ela separa essa população em duas, tá bom? Que no caso, a barreira geográfica foi esse negócio aqui do rio, tá bom? Né, esse negócio que tá no meio do lago, rio, não sei. Que pode ser também rio, montanhas, áreas secas, etc. A especiação alopátrica ela pode acontecer por meio de alterações climáticas, terremotos, né, que acontece uma deformação aí no relevo ou no lugar que a população está estabelecida, né, pelo aumento do nível do mar, né, na formação de ilhas, tá bom? Isso aqui também é bem comum quando a gente fala de especiação. Recuo de geleiras, deriva continental. Deriva continental é o processo de deslocamento dos continentes, tá bom? Isso aí é bom saber também, tá? Então, de uma forma bem resumida, bem simplesinha aqui, são esses dois conceitos aqui, ó. Primeiro tem uma população aqui, depois vem um rio que separa ela, aí elas vão se diferenciando até formar duas populações diferentes, tá bom? Que esse rio, ele pode ou não ficar, se ele ficar, de qualquer jeito, elas não vão conseguir se reproduzir, porque são espécies diferentes, tá bom? Agora vamos ver com um pouco mais detalhe como que acontece, né? Porque é um processo lento e gradual, tá? A especiação alopátrica. Primeira coisa, separação de populações com a barreira geográfica. Então tem toda essa populaçãozinha aqui legal, né? É tudo junto misturado de esquilinhos, e depois ela é separada, né? Aqui pelo menos o nível do mar aumentou, então separou em duas ilhas a população, tá bom? Separou a população em duas, tá? Essas duas populações irão ter um acúmulo de diferenças genéticas, porque elas não irão se reproduzir entre si. Aqui eu até deixei aqui uns fatores, né, ó, devido a fatores evolutivos, como mutações, recombinações gênicas, seleção natural e deriva gênica, tá bem? E nisso vamos formar raças ou subespécies no processo de raciação. Se vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas na classificação biológica, as raças e subespécies são trinomiais. Então, sabe, Canis lupus familiares? O familiares define a raça, né, a subespécie. O Canis lupus é o cachorro, tá bom?
E depois disso, nós temos o maior acúmulo de diferenças genéticas conforme o tempo vai passando, né? E essas acúmulo de diferenças genéticas vão se isolar reprodutivamente. Elas são tão diferentes já na sua genética que elas não conseguem se reproduzir mais. E nisso a gente finalmente marca aí que foram duas espécies novas foram formadas, tá bom? Na especiação. Bem, esse esqueminha aqui mesmo, tá bem? Aqui os clientes são iguais, né? Só separou. Aí eles começam a se diferenciar e aqui eles se diferenciaram mesmo, tá bom? Raças diferentes, espécies diferentes. Beleza? Bem simplesinho assim. Exemplo prático. Vamos lá. Uma população de esquilos que vivia no Grand Canyon, que ainda vive, tá? Todo passado, mas ainda vive, foi dividida após uma barreira geográfica aparecer. Aqui no caso foi um rio. Com o passar do tempo, elas foram acumulando diferenças genéticas que formaram raças ou subespécies diferentes de esquilos, tá bom? É bem o esqueminha que a gente viu agora no último slide, tá? Então vamos lá. Se nesse ponto o rio secasse, elas iriam voltar a se reproduzir normalmente. E como elas são subespécies, elas ainda assim conseguem se reproduzir. Não são espécies diferentes, são raças diferentes. Ainda dá para se reproduzir normal, tá bom? Mas com a permanência do rio, o fluxo gênico aí, ó, fluxo gênico, entre elas não foi mais possível, então elas não puderam trocar genética entre si, assim acumulando ainda mais diferenças genéticas e as isolando reprodutivamente. Aí sim que realmente elas ficaram afastadas por tanto tempo que o fluxo gênico entre elas parou e elas vieram duas novas espécies, tá bom? Se o rio secasse aqui e elas voltassem a se encontrar, né? Elas voltaram a se encontrar, as barreiras pré ou pós-zigóticas iriam impedir o fluxo gênico entre elas. Então, elas não iriam conseguir se reproduzir, tá bom? Elas poderiam até formar um novo indivíduo, mas esse indivíduo muito provavelmente ou não se desenvolveria ou seria estéril, tá bom? A gente viu tudo isso na outra aula de formação sobre a formação de novas espécies 1, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem, beleza? Então aqui temos as duas espécies bonitinhas, os dois esquilinhos. Isso aqui são duas espécies diferentes, tá? Parece muito igual, eu sei, mas são diferentes, tá bom? Agora sim, segundo tipo de especiação simpátrica, tá bom? Ó, lembra que de sim parece sem. Sem o quê? Sem isolamento geográfico. Aê! Do grego sim e pátria, que significam juntos, e pátria local de nascimento. Eu falo juntos aqui porque essa especiação ela pode ocorrer dentro de uma população, diferente da alopátrica, que tem que separar, né, a população. Isso aqui ela acontece junta mesmo, tá bom? É a especiação sem isolamento geográfico, tá bom? Ela acontece de duas maneiras principais. Primeira coisa delas, a seleção natural disruptiva, que é a desse gráfico aqui. Gráfico, não, eu sei, tudo bem. É diferenciação de conjuntos gênicos entre organismos. Então aqui, como vocês podem ver, exemplo aqui, espectro de cores de besouro. Aqui aqui seria uma cor intermediária, aqui muito claro, aqui muito escuro. Se eles acumularem essa diferença aqui, esse muito claro ou muito escuro, eles podem acabar formando novas espécies sem aí uma barreira geográfica, tá bom? E como decorar isso aqui? Disruptiva parece disputa, não parece? E quando tem uma disputa, a gente tem dois lados. Olha aqui, ó, esse aqui e esse aqui. Foi assim que eu decorei e eu tirei 10 na prova disso no passado, tá? Então, aqui, ó. Essa aqui é a população original, essa aqui é a população após a seleção natural, tá bom? Então no caso, as características, tá bom? Por questão de ver o caráter, né? As características deles é, que foram diferentes da original, tá bom? Então aqui a gente teve uma queda dos de cor meio a meio e um crescimento da população de besouros claros e besouros escuros, tá bom? Essa é uma seleção natural disruptiva, beleza? Mas principalmente pela mutação cromossômica, né, que acontece aí, em erros nas divisões celulares, tá bom? É, é, que organismos com lote cromossômico duplicado, num processo de poliploidização. A gente sabe, tá, que a maioria dos organismos da Terra, né, são haploides ou diploides, né? Aí já entra um monte de conteúdo chato que eu também não entendo direito, mas eu vou tentar explicar, tá bom? É, os organismos haploides são os N, os diploides são os 2N, tá bom? Quando a gente tem poliploidia, a gente tem mais de um número, né? Tem 3N, 4N, 5N e assim vai. O que acontece? É a duplicação de cromossomos da mesma espécie. Na duplicação de cromossomos da mesma espécie é a autopoliploidia. Na união de cromossomos de espécies distintas é a
Ploidia. Acho que eu estou errado aqui. Não, peraí. Só um minutinho. É a alopoliploidia, só esse O aqui é um I, tá bom? E é mais ou menos isso aqui que acontece, tá bom? De uma forma prática, assim. Aí aqui tem uma representação. Haploides só tem um tipo de cromossomo. Não, não, desculpa. Tem os tipos de cromossomos, só que só tem um de cada. Diploide tem dois de cada, triploide três e tetra quatro e assim vai, tá bom? Explicando melhor agora, essa especiação simpátrica, ela acontece mais na autopoliploidia, que é na mesma espécie, tá bom? Ou seja, o que acontece? Erros na meiose produzem gametas diploides ao invés de haploides N. Importante saber isso aqui, tá bom? De divisão celular, isso aqui é umas coisas básicas aí de diferença entre meiose e mitose. A meiose, ó, meio, tá o nome aqui, meio. O gameta diploide vira haploide, então ele corta no meio. O 2 vira um, tá bom? Aqui, ó, o 2N vira só N, tá bom? A mitose, ela continua mesmo, tá bom? 2N vira 2N e N vira N, tá bom? Essa é uma das principais diferenças entre elas, tá bom? E o que acontece? O encontro de dois gametas diploides pode formar um zigoto tetraploide depois de um erro na meiose, que nem esse esqueminha que eu achei sensacional aqui, muito bem explicativo, tá? E os tetraploides, né, que já é nova espécie, eu vou explicar aqui, eles podem se reproduzir entre si normalmente, tá bom? Isso aqui vale citar, tá bem? Então vamos lá. Quando o organismo tetraploide, que é esse aqui, produzido depois de dois zigotos OisN por erro na meiose, ele pode se cruzar com o 2N, que seria um ancestral, né? De uma geração anterior a ele, ele forma um 3N, que é estéreo. Esse aí ele não consegue se reproduzir. Ele pode até sobreviver, mas ele não pode se reproduzir. Mas tem um número ímpar de cromossomos, né? 3N. O que impede seu pareamento na meiose, tá bom? Ou seja, está reprodutivamente isolado, não consegue se reproduzir. Beleza? Então, agora sim, exemplos práticos. A perereca verde da floresta atlântica do sudeste e do sul do Brasil, espécie aí da Filomedusa tetraploide, aqui o epiteto dela. Coisa que é legal saber, que 4N, né, a tetraploidia, é raro em animais vertebrados, e acredita-se que essa espécie surgiu aí pelo cruzamento entre organismos da espécie Filomedusa distinta, que é 2N, tá bom? Então, basicamente isso aqui aconteceu, tá bom? Aqui ele fala de planta, só que isso poderia acontecer com outros indivíduos também, normal, tá bom? E outro exemplo bem legal, que a banana que comemos aí na nossa alimentação é uma variedade poliploide da espécie Musa paradisíaca, em que as células de uma bananeira elas são triploides, 3N, ou seja, não podem se reproduzir, que é capaz de produzir frutos vigorosos e palatáveis, né, que dá pra gente comer. Mas ela é estéril, não produz sementes, porque quem não sabe, isso é importante saber, tá bom? A semente é onde fica o embrião da planta, tá bom? Ela surge aí nas gimnospermas, mas aí já é outro conteúdo, não vou falar muito não. E a triploidia, que é o 3N, ela não afeta a mitose, que é no crescimento da planta, né? Na divisão celular, que ajuda no crescimento. Mas sim na meiose, que aí interfere na reprodução, e ela não consegue se reproduzir. E é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu não sei quanto tempo durou a sua linha, não sei se foi muito longa ou muito curta, mas espero que vocês tenham entendido tudo, tá bom? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou tentar responder, tá bem? Estarei fazendo uma aula de exercício sobre esse conteúdo que eu vou postar em pouco tempo, tá bom? Então não se preocupe com isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Falou e até mais. Tchau, tchau.